noite, gente. Boa noite. Graça e paz. Bem, deixa eu me ajeitar aqui. Peraí. Ok. Bem, gente, primeiramente eu quero agradecer por você estar conosco. A minha oração é que Deus possa falar com você e convidar você a nossa série que nós estamos começamos na semana retrasada sobre o livro de Provérbios. É uma série expositiva onde nós estamos falando simplesmente sobre sabedoria. A minha dúvida que eu tenho muitas vezes é se de fato queremos ser sábios. O Brasil é o mundo dos espertos, da malandragem, de gente que só quer um espaço à luz do sol. E aí as suas vidas se transformam em verdadeiras gangorras. Ora está bem, ora está mal. Ora está bem, ora está mal. Não são sábios ao longo do tempo. As suas vidas estão sempre à beira de uma navalha, como a gente diz. Não há progressão, não há jornada. A gente gosta de tiro curto. O brasileiro gosta de tiro curto. Nós gostamos de nos dar bem em alguns momentos da nossa vida. Então, portanto, quando nós falamos de sabedoria, que é a nossa série, às vezes eu me pergunto, até dentro do contexto cristão contemporâneo, se de fato isso importa para nós. Mas o que me faz pensar que nós precisamos ser sábios é porque ao longo desses mais de 20 anos de pastorado, de plantação de igreja, e eu plantando outra igreja agora, eu percebo que ao longo desses anos, poucas pessoas eu vi de fato traçando o caminho da sabedoria. Eles vivem mais numa gangorra emocional, numa gangorra financeira, numa gangorra de emprego, do que qualquer outra coisa. Porque parece que nós não gostamos de ser sábios. Nós arrumamos um emprego, perdemos na semana seguinte. Nós gostamos dessa, como a gente diz, como eu dizia para os meus filhos e perguntava a eles, com emoção ou sem emoção? O que a gente quer? Parece que a gente gosta de viver com emoção. O tempo todo a gente viver com emoção. Então, o livro de Provérbios vai ensinar para a gente que é possível a gente viver uma vida mais longa, com uma trajetória mais sábia, porque se você for sábio, você vai prosperar, pelo menos em tese. Se você for sábio, as coisas vão ser mais duradouras na sua vida. Essa é a tendência. Eventualmente, isso vai acontecer com você. Por isso que na semana retrasada, nós falamos que, às vezes os cristãos pensam que sabedoria é como se fosse um conjunto de ética. Algo, se isso é certo, então eu posso fazer, porque isso significa sabedoria. Isso nunca foi sabedoria, ainda que o conjunto de ética seja importante para a vida cristã, para a minha vida e para a sua vida. Mas se você ler, e nós citamos semana retrasada, o acadêmico Gerhard von Rad, um acadêmico alemão, que ele fala assim, quando você olha a sabedoria na literatura sapiencial, você vai ver que os sábios, eles não se pautavam numa regra moral para tomar simplesmente uma decisão. É quando essas regras não valiam e não tinham nenhum sentido, é que eles tomavam as decisões que eram acertadas para a vida de Israel. Porque as maiores decisões que eu e você tomamos na vida não tem a ver com ética. Com quem você casa? Que faculdade você faz? Que emprego você vai? Que faculdade você vai? Que carreira você quer seguir? Como ajudar meu filho para tomar certas decisões? Gerhard von Rad vai dizer que 80% das nossas decisões, elas não são pautadas na ética e não precisam da ética. Elas precisam de insight, de sabedoria, como eu falei na semana retrasada. Então,
Na semana passada, eu falei sobre o que é ser treinado em sabedoria. Eu tenho falado aqui que a sabedoria é um treinamento, é uma longa jornada, não é um tiro de 100 metros. Então eu falei que nós precisamos aprender a caminhar em sabedoria, mesmo que a gente esteja num país, numa cultura onde nós gostamos muito mais de ser espertos. Nós adoramos encontrar uma situação para nos dar bem. Adoramos. A gente gosta até da igreja para a gente se dar bem. Então, nós falamos na semana passada que para você ser treinado em sabedoria, é você aprender a andar pé após pé. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. 5 quilômetros. Ande 5 quilômetros. Vai caminhar. Você vai ter que botar pé após pé, pé após pé. Você vai ter que saber como você vai andar. Então, na semana passada, nós começamos a traçar uma jornada do que significa ser uma pessoa sábia. Eu quero hoje dar um resumo do que nós fizemos na semana passada e terminar isso que nós fizemos. Mas primeiro eu quero que você vá para o texto, em Provérbios 3, de 1 a 12, e eu queria justamente desafiar você a parar de ter uma vida que o tempo todo você está se matando para a sua vida dar certo. Que de fato vocês queiram ser sábios. Que de fato vocês queiram traçar um longo caminho, não aquele curto. Eu sei que a gestão vai falar hoje para você, não, você precisa de uma ação de curto prazo, médio prazo e longo prazo. E às vezes na sua vida você tem ação de curto prazo. Eu sei que isso é muito comum na coisa, mas o que eu vejo na maioria de nós, nas nossas vidas, é que nós vivemos dando tiros curtos. E aí, hoje eu pergunto para você, e aí, como é que tu está? Estou bem. Daqui a 2 semanas você já está mal. Daqui a 1 mês, daqui a um ano você já está mal. Por quê? Porque você simplesmente vive de tiros curtos. Você vive de oportunidades. Você vive de coisas que te retroalimentam essa doença da expertise brasileira. Quando o Evangelho, quando a sabedoria bíblica, ela está mandando a gente para um outro caminho. E aí, por isso que o Paulo quando veio falar sobre generosidade, o mundo vai dizer assim, ó, pegue a grana, segure para vocês, fique com vocês, o tempo é difícil. O Evangelho, Deus está dizendo, não dê, pelo contrário, seja generoso. É isso que é viver. E a gente continua achando que esse mundo é que tem a nos ensinar. Mas nós somos cristãos. E eu espero que, se você não está aqui, você não é um cristão, que você possa entender o cristianismo. Porque ele tem algo muito diferente, muito maior e muito mais profundo para a nossa vida. Provérbios 3, de 1 a 12, é o que nós estamos lendo. Você vai acompanhar aí pelo telão, mas diz assim: meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Eu não estou aqui na teologia da prosperidade, tá ok? Verso 3, que o amor e a fidelidade jamais o abandonem, prenda-os ao redor do seu pescoço e escreva-os na tábua do seu coração. Verso 4, então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Você terá o que, gente? O favor. Se você for sábio, você terá o quê? Favor de Deus. E de quem? E dos homens. E de boa reputação. Mas vamos lá. Verso 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Isso eu falei na semana retrasada uma coisa. Se você não
Quando você não é sábio, você só está retardando o desastre na sua vida. É básico isso. Lembra do exemplo que eu dei de Aitofel com Absalão, com Hussai? Quando Hussai consegue desconstruir o pensamento de Aitofel e Absalão ouve a Hussai, o Aitofel, que era o gênio de Israel, o sábio de Israel, que Davi diz o seguinte: olha, se você não destruir a sabedoria de Aitofel, nós estamos perdidos. Olha como Davi dá importância a gente sábia. Por isso que eu acho que nas nossas casas nós precisamos ter homens e mulheres sábios. Porque para Davi não é um exército que faz uma coisa vencer, são homens sábios. E aí quando Absalão ouve a Hussai, não a Aitofel, ele vai para casa e se debola. Por quê? Ele se enforca. Por quê? Porque ele sabe que quando você não dá ouvido à sabedoria, logo, logo o desastre vai chegar. Ele sabia que Davi retornaria ao trono, porque ele tomou uma decisão errada. Absalão tomou uma decisão errada diante daquilo que devia tomar. Então, quando você retarda a sabedoria, quando você não aceita ser sábio, a tragédia vai logo vir na frente. Mas vamos continuar. Verso 7. Não seja sábio aos seus próprios olhos, teme o Senhor e evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor nos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor e nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Capítulo 30, verso de 1 a verso 4. Ditados de Agur. Agora vamos por 30, do 1 a 4. Ditados de Agur, filho de Jaque. Oráculo: este homem declarou a Itiel e a Ucal: sou o mais tolo dos homens, não tenho o entendimento de um ser humano, não aprendi sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu aos céus e desceu? Quem ajuntou nas mãos os ventos? Quem embrulhou as águas em sua capa? Quem fixou todos os limites da terra? Qual é o seu nome e o nome do seu filho? Conte-me, se você sabe. Vamos orar? Pai bondoso, obrigado por sua palavra. Fala conosco nesta manhã. Ajude-me, Senhor. Que este sermão seja a minha adoração, Senhor. O meu louvor a Ti. Eu peço que o Senhor, então, unja-me. Mas não só a mim, mas unja todos que estão aqui. Que eles desistam hoje de viver sob o seu próprio entendimento. Que eles possam romper a cultura da malandragem. Que nós possamos romper a cultura da malandragem, dos estilos curtos, de gente que só vive numa gangorra de vida, que não são capazes de ser sábios, Senhor, que não sabem viver jornadas, que não entendem, Senhor, o amanhã. Ajuda-nos, dá-nos uma nova geração de gente que tema tanto ao Seu nome, que tema tanto ao Senhor, que tome a decisão não mais de viver em tiros curtos, mas de viver uma caminhada de fé, uma jornada de fé, onde dia a dia o Senhor os guiará e os ensinará. Por isso, Senhor, dá graça a nós. Por favor, nos ajude, Senhor. Nós precisamos de uma nova geração, mas nós precisamos de uma nova geração sábia, Senhor. E aqui nós temos muitos jovens, afoitos para dar certo na vida, para serem bem-sucedidos, para chegarem a algum lugar. E o que estão fazendo, na maioria das vezes, é que estão dando tiros curtos em suas vidas. Não há uma jornada de sabedoria. Alguns de nós acreditam que podem fazer o que quiser de suas vidas e que nada vai dar
errado lá na frente, não importando o que vá viver. Senhor, muda o nosso pensamento. Muda o nosso pensamento. Que a gente não seja sábio aos nossos próprios olhos, mas que a gente tenha a tua sabedoria. Eu te peço isso. E por isso que, por faltar tantos sábios, nós estamos morrendo, Senhor. Nós estamos morrendo. Nós estamos perdendo o rumo. Nós estamos perdendo a alegria. Nós estamos agora dependendo de remédios para dormir. Porque perdemos a nossa capacidade de viver diante de Ti numa jornada que glorifique o Seu nome. Então nos ajude nesta noite. Ajude, faça os nossos ouvidos ouvirem. Faça os nossos corações se quebrarem. Faça a nossa mente se prostrar. E que o Senhor possa, no final de tudo desta noite, dizermos, enquanto estivermos comendo do pão e bebendo do cálice, dizer: Senhor, Tu és a minha sabedoria. Tu és a minha sabedoria. Ajuda-nos, ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém e amém. Portanto, gente, na semana passada, nós começamos a falar sobre como a gente trata, como Deus nos trata. Nós somos pessoas que gostamos de passos, nós gostamos de portas, e a Bíblia diz que a sabedoria não é uma porta que se abre para você. E aí a gente pensa: pô, abre uma porta, oba! Sabedoria não tem a ver com uma porta aberta, com uma oportunidade estabelecida. Sabedoria é algo muito mais profundo. Então, em primeiro lugar, que eu falei na semana passada sobre como é que Deus nos ensina a caminhar em sabedoria. Primeiro, eu falei que nós precisamos conhecer a Deus. No verso 3, nós falamos que o amor e a fidelidade de Deus jamais o abandonem. Prenda-os ao redor dos seus pescoços e escrevam nas tábuas do coração. Eu disse que na semana passada, se você quiser ser sábio, você precisa conhecer a Deus. Isto é, você precisa entender que dia após dia o amor e a fidelidade de Deus estão sobre a vida de vocês. Não é o simples fato de vocês afirmarem: eu sei que Deus me ama. Não, mas é cada dia, quando vocês saírem daqui, quando vocês forem para casa, vocês poderem dizer que o amor e a fidelidade de Deus está comprometidos comigo e com você. Ele tem um pacto conosco, ele tem uma aliança conosco. A segunda coisa que nós falamos foi conhecer a si mesmo. Verso 5, nós falamos na semana passada: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Isto é, o autor de Provérbios está dizendo para mim e para você que se você não se acha um idiota, então você é um tolo. Você é um burro. Porque todo sábio sabe que não sabe nada. Então nós temos uma geração, e nós estamos vivendo um tempo de gente que sabe pra caramba. E o autor de Provérbios: você acha que sabe pra caramba? Tu é um tolo. Então, se você não desconfia da sua sabedoria, se você não desconfia dos teus pontos de vista, se você não desconfia de quem você é, a Bíblia diz que você é um grande tolo. Você diz que você é um cara que sabe muito, então você não está no rol dos sábios. Mas quando você acorda e diz assim: puxa, como eu fui um idiota, aí a Bíblia diz: você está começando a entender quem você é, então você está entrando para o rol dos sábios. Terceiro lugar, no treinamento de sabedoria, lembra que eu falei que Provérbios provavelmente tenha sido escrito para uma escola de meninos, de rapazes, de jovens. Isto é, eles pegavam os jovens de Israel, traziam para o treinamento, e Provérbios é escrito em cima disso, de uma escola de treinamento. Pelo menos a maioria dos estudiosos dizem que eventualmente, ou que provavelmente, Provérbios foi escrito para rapazes. Por isso que você vai ver em Provérbios: meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, e a sabedoria é tratada como uma mulher, no feminino. Então lembre-se que eu falei semana passada:
Então a Bíblia diz que se você deve conhecer a Deus, saber quem Ele é, saber o quanto Ele te ama, o quanto Ele está profundamente conectado com você, Ele é aliançado com você. Segundo, você precisa conhecer a si mesmo. Agora, você não consegue conhecer a si mesmo se você não conhecer a Deus plenamente. Calvino já dizia isso. Você precisa conhecer a Deus para que você possa conhecer a si mesmo. Terceiro ponto, eu falei na semana passada, que você precisa conhecer seus amigos. Verso 1 diz assim: meu filho, não esqueça da minha lei. Portanto, que você nunca vai encontrar sabedoria por si mesmo. Você precisa de amigos, você precisa desconfiar de você mesmo, você precisa entender que todo tolo é individualista, todo tolo toma decisões por si mesmo, todo tolo só faz aquilo que acha, todo tolo não procura orientação de ninguém. Por isso que o autor de Provérbios vai dizer que nós precisamos encontrar amigos. Então, você precisa, por isso que Provérbios, os estudiosos dizem que ele foi feito para ser estudado dentro de comunidade, ou dentro da comunidade, onde nós possamos nos reunir, e quando a gente fala alguma coisa, alguém pode chegar do lado: será que é isso mesmo? Será que as coisas podem ser feitas desse jeito mesmo? Então, por isso que o autor de Provérbios diz que nós precisamos sermos tipos de gente que aprenda a andar em grupo, andar como comunidade, ter amigos, conhecer amigos, porque todo tolo só toma decisões de forma unilateral. É assim que funciona. Então, se você toma decisões de forma unilateral, a Bíblia diz que você é um tolo. Está se encaixando nisso? Vamos lá. Quarto princípio que nós falamos na semana passada, nós falamos que você precisa conhecer a palavra de Deus. Ainda no verso 1, meu filho, não se esqueça da minha lei, guarde no coração os meus mandamentos. Isto é, o autor de Provérbios está falando aqui, é óbvio que a gente precisa entender o contexto de Provérbios, e ele está dizendo que nós precisamos nos focar na Torá. Isto é, nós precisamos nos apropriar da palavra de Deus, e é por isso que você precisa de comunidade, você precisa conhecer a Deus, você precisa de um autoexame não traumático. Conhecer a si mesmo é um autoexame não traumático. Isto é, você se avalia, sabe que você é um tolo, mas isso não te mata, isso não te destrói, isso não te torna depressivo, isso não te torna uma pessoa diminuída. Por isso que a Bíblia diz que quando você é sábio, conhece a si mesmo, é porque você é capaz de fazer um autoexame não traumático da sua própria existência. Porque nós vemos pessoas fazendo autoexames traumáticos, se tornam depressivos, se tornam pessoas que estão sempre se vitimizando. O autor de Provérbios que um sábio não. Um sábio é alguém que faz um autoexame não traumático da sua própria existência. Então a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Por último, e aí eu quero desenvolver mais esse tema agora, é que você precisa conhecer os problemas. E aqui eu estou dando o start do complemento do meu sermão. Então, você nunca vai ser sábio se você não conhecer os dramas, não conhecer as situações nas quais você vive. No versículo 4, eu até afirmei com você, diz que se você for sábio, as pessoas vão gostar de você e também você terá o favor de Deus. Eu até pedi para que vocês repetissem comigo, ou compreendessem isso. Então, o verso 4 vai dizer que as pessoas vão gostar de você e Deus você vai ter o favor de Deus. No verso 8 diz que se você for sábio, você será uma pessoa saudável. Uma pessoa saudável. No verso 10 diz que você vai ganhar dinheiro. Olha,
A gente fala de dinheiro numa igreja reformada, o nego fica assim. Mas quer ver igreja presbiteriana? A igreja presbiteriana é a igreja mais da teologia da prosperidade que existe. Porque só existe carro bom na frente. É ou não é? A nossa não, a nossa ninguém tem carro, né? Mas a maioria da igreja presbiteriana só tem carro. Então, uma brincadeira, mas ninguém riu, vamos fazer o quê? A gente não pode brincar. Tá, deixa pra lá, gente. No verso 10, então, diz que você vai ganhar dinheiro. Em outras palavras, está dizendo que se você descobrir o caminho da sabedoria, geralmente a sua vida tende a ser melhor. Tende. Muito melhor. Não uma loucura de vida que você possa imaginar. Quando você chega nos versículos 11 e 12, e aí você vai ter um drama maior, porque você vai ter uma surpresa, diz que coisas ruins vão acontecer, mas isso faz parte da sabedoria, do caminho, da jornada da sabedoria, faz parte do treinamento. Isto é, não é que você vai causar seus dramas, mas os dramas vão surgir, e esses dramas vão fazer parte do seu treinamento para que você se torne uma pessoa sábia. Vai fazer parte da sua disciplina. É a partir daí que você vai aprender a ser uma pessoa sábia. Por quê? Porque, segundo o autor de Provérbios, a sabedoria, ela não exclui, ela não evita o sofrimento, mas ela transforma o sofrimento em mais sabedoria. É isso que o autor de Provérbios está dizendo. Então, se você ousar abandonar a sabedoria, o autor de Provérbios está dizendo assim, ó, não despreze, não rejeite a sabedoria e não se ressinta da sabedoria pelos dramas que você vai enfrentar. Então, em outras palavras, o autor de Provérbios está dizendo que você precisa continuar no caminho, na jornada do Evangelho. Mas uma coisa de dar um alerta para nós, que nós não podemos ir pelo caminho estoico da vida. O que é o caminho estoico? Você está levando um monte de pancada e você simplesmente ignora. O Provérbios diz, a Bíblia diz, as Escrituras dizem, que se você for um estoico na fé, você nunca vai ser sábio. Sabe por que tem gente que é assim? Leva pancada e pancada, e é como se nada tivesse acontecendo. E por ele ignorar, se transformar um estoico na sabedoria, de você dizer, não vou deixar isso me incomodar, bola para frente, não quero mais pensar nisso, não quero saber mais sobre isso, não quero nem repensar, não quero nem recalcular isso, não quero nem tocar nisso de novo. A Bíblia está dizendo que você é um estoico, que você não está aprendendo a ser sábio. O mundo vai dizer, esquece isso, não lida com isso, não toca nisso. Essa é a sociedade que está te ensinando a ser estoico. A Bíblia diz, não, você precisa lidar com isso, você precisa enfrentar isso de cara, porque esse é um treinamento para você se tornar sábio. Não é esquecer, não é simplesmente virar as costas. Então, a Bíblia também diz, o autor de Provérbios está dizendo, que você também não pode seguir o caminho do ressentimento, da amargura. As coisas acontecem com você e você simplesmente deixa que os problemas conduzam a sua vida e não Deus. Como tem gente assim? Os problemas conduzindo as suas vidas e não Deus mais conduzindo as suas vidas. Então, em vez de conhecer mais a Deus, em vez de conhecer mais a palavra de Deus, em vez de conhecer mais os abraços dos seus amigos, essas pessoas dão lugares aos ressentimentos e amarguras. Por isso que não é incomum pessoas que estão passando problemas se afastarem da igreja, porque elas desenvolvem um caminho do ressentimento, o caminho da dor. Elas pegam o caminho do ressentimento e guardam.
em vez de lidar com essas coisas. Aí o autor de Provérbios está dizendo, se vocês viverem assim, vocês nunca vão ser sábios. Daqui a 40 anos eu vou voltar e eu vou estar pregando para vocês, e estarei pregando aqui com vocês, aí eu olho e vejo vocês velhinhos, ainda fazendo dessa vida um malabarismo. Por quê? Porque vocês não aprenderam a sabedoria. Então, o autor de Provérbios está dizendo que nós precisamos conhecer os problemas no contexto das pessoas, no contexto da comunidade, durante os tempos difíceis. O autor de Provérbios diz que os tempos difíceis fazem você se crescer mais rápido em sabedoria do que em qualquer outro momento da vida. Por isso você não pode ignorar a dor, o sofrimento. Por isso você não pode ser estoico. Por isso você não pode se ressentir. Porque é no momento da dor em que mais você cresce. Então, eu poderia terminar aqui nos 5 princípios que o autor de Provérbios vai nos dizer que é um caminho, é uma jornada da sabedoria. Por que eu não posso terminar? Por que a gente já não vai embora? 7:3. Porque eu preciso abordar alguns aspectos diferentes para que a gente possa entender o quanto esses problemas podem ferir a gente. Eu não sei se você conhece gente que a vida nunca deu errado para elas. Alguém conhece gente assim? Eu conheço alguns. Cara, você olha para a pessoa, aí você fala assim, pô, esse cara nasceu para ouro. Um negócio de doido. Ó, eu não falei nada pejorativo aqui. Não, é sério, gente. Rapaz, eu tenho que ficar me cuidando aqui, policiando. Então, o autor de Provérbios está dizendo que pessoas que viveram uma vida encantada, ou vivem uma vida encantada, elas são pessoas que vivem vidas superficiais. Essas pessoas nunca têm nada a dar. Elas nunca se colocam uns nos outros. Você já viu um cara rico falando da pobreza, por exemplo? Ele está lá sentado. Você já viu uma reunião que se dá no mundo inteiro para cuidar da pobreza? O que eles comem naquele almoço ou no jantar? Lagosta. Então, o autor de Provérbios está dizendo que quando você olha para as pessoas que a vida parece ter dado certo para elas não entendem como a vida funciona. Elas não são sábias, elas não entendem o que está acontecendo nos próprios corações. Talvez aí você venha me perguntar, e a gente precisa abordar algumas questões muito importantes da nossa vida. Tudo bem, pastor? Eu entendi que Provérbios diz, não só Provérbios diz, que sem sofrimento a gente não tem sabedoria. Mas, pastor, venha cá, convenhamos, há sofrimentos e sofrimentos. Há sofrimentos e sofrimentos. Uma coisa é eu sofrer porque eu queria me casar com uma pessoa e essa pessoa terminou comigo, e isso é horrível, é terrível, mas outra coisa, pastor, é a sua esposa morrer com câncer no cérebro. Então, pastor Cláudio, há sofrimento e sofrimento. Imagine você ter uma esposa que morre com câncer no cérebro, deixando 3 filhos. Não sei se você ouviu falar. Governador, prefeito de São Paulo, Covas, ele abriu mão da sua prefeitura, foi para casa, porque simplesmente ele só vai esperar a morte. Não há mais esperança. E esses dias ele estava vendo o jogo do Flamengo no Maracanã, o pessoal fala, olha onde está o prefeito de São Paulo. Vendo o jogo. E ele disse em resposta,
vocês não sabem o que é lutar por algo em que você sabe que tem pouco tempo de vida, que é poder estar um pouquinho com meu filho, que daqui a pouco eu não terei mais. Entende? Então você está dizendo, pastor, uma coisa, meu noivo não mais, ela simplesmente me abandonar, outra coisa é ter uma mulher, a minha esposa, que tem um tumor no cérebro e deixa 3 filhos. Uma coisa é os meus pais morrerem, idosos morrerem. Outra coisa, pastor Cláudio, eu sei que isso é sofrimento, é você ter uma filha adolescente ou um filho adolescente que cometeu suicídio. Eu entendo, eu sofro quando meu pai e minha mãe, idosos, morrem. Eu chorei há um ano atrás a morte da minha mãe. Eu sei que muitos de vocês estão vivendo dores como essa. Mas outra coisa, pastor Cláudio, é você ter um filho adolescente que simplesmente ele tomou a decisão de se suicidar, tirar a sua própria vida. Uma outra coisa, pastor Cláudio, é ver um menino de 4 anos sendo espancado e morto pelo seu padrasto e olhar aquela mãe simplesmente consentir com esta morte, como a gente viu na Barra da Tijuca há pouco tempo atrás. Então, quando a gente olha e a gente diz, eu sei, pastor Cláudio, que o sofrimento, e esses dias eu estava tendo uma conversa dramática com meu filho, com o suposto sofrimento, e eu trouxe ele para a realidade. Não vem com essa onda comigo não. Quer que eu abra a janela ali, vai pular daí de cima? A parada é outra, meu brother. Aí ele acorda. Não vou nem falar o nome do filho, mas já vou preciso falar com o João, preciso falar com o Rafael. Fica de boa, olha, é sábio, a gente está falando sobre sabedoria, não sobre fofoqueiro, entendeu? Então a gente traz para a real. Então, quando você olha para o mal e para o sofrimento, que eu acabei de escrever para vocês, e esse tipo de sofrimento terrível que eu acabei de descrever para vocês, ele está em todo mundo. O autor de Provérbios, que ele diz que esses sofrimentos são uma das maneiras nas quais nós aprendemos a ser cada vez mais sábios. Só que essa descrição que eu acabei de dar a vocês, seja num sofrimento numa escala maior, ou no sofrimento numa escala maior, elas são insuficientes. Porque simplesmente eu preciso explicar para vocês como o sofrimento se desenvolve. Então, se é verdade que a sabedoria é capaz de lidar com a realidade do sofrimento parece querer devastar a realidade da sabedoria. Porque sofrimentos cruéis dão de pancada na sabedoria. Porque uma coisa é falar que alguém terminou comigo, outra coisa é falar que eu perdi um filho adolescente porque se suicidou. Então o autor de Provérbios está dizendo que o sofrimento, em parte, que é aquele que nos transforma de mais sábios, esses vêm como uma marreta em cima da sabedoria. Então o Antigo Testamento, a literatura sapiencial, os Salmos, Jó, por exemplo, eles estão cheios de perguntas. Por que os inocentes sofrem? Como que a gente pode lidar com a dor? Como a gente pode lidar com um mal terrível? Como a gente pode lidar com uma coisa ultrajante? Como a gente enxerga esse menino de 4 anos sendo morto daquele jeito? Como que a gente obtém sabedoria? Aí a gente vai para o capítulo 30 de Provérbios que a gente acabou de ler. Se nós não entendemos isso, o sofrimento vai vir como uma carreta
em cima da realidade da sabedoria. Capítulo 30, Agur, ele é um sábio, gente. Porque se ele não fosse um sábio, ele não estaria em Provérbios. Ele se chama de um energúmeno. Mas ele é um sábio, porque só um sábio poderia estar no livro de Provérbios. O livro de Provérbios é uma poesia. Ó bem, lembra que eu falei isso? Ó, Provérbios é uma poesia. Ele não tem rima muitas vezes, ou na maioria das vezes, mas ele é um livro de poesia. Então, Agur, ele é um sábio, porque se ele não fosse, ele não estaria onde ele está. Então, olha o que ele diz no verso 30. Eu sou o mais tolo dos homens. Eu não tenho a compreensão de um homem. Eu não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Olha o que Agur está dizendo. Ele é dizendo, a gente não está vendo um cara só dizendo assim, que ele é humilde. A gente está ouvindo um sábio dizer que não é sábio. Então, ao meu ver, Agur era um cara muito respeitável no contexto de sabedoria do Antigo Oriente. Mas olha, quando ele diz o seguinte, não tenho a compreensão de um ser humano. Quando você vai ver o hebraico dessa expressão, não tenho a compreensão de um ser humano, ele está dizendo, eu sou um débil mental. Alguém já diz que é um débil mental? Eu chamo Paulo de mental todo dia. Meu amigo, pastor Paulo. Nossa amizade é incrível, a gente pode se chamar desse tipo. Vocês não. Tá? E nem me chamar desse negócio, que aí a igreja presbiteriana é cego, o conselho vai em cima. Então, ele está dizendo, eu tenho um QI de um animal, é isso que ele está dizendo. Eu tenho um QI de um animal. Então, em outro lugar, no Salmo 73, se você for olhar o Salmo 73, o salmista vai dizer, olha, os ímpios são bem-sucedidos e os justos e inocentes sofrem e são oprimidos e pisoteados. Então, o que os sábios veem? Eles dizem, é como se estivessem dizendo o seguinte, quando eu olho para essa parte da realidade, eu não me sinto sábio. Quando eu olho para o sofrimento, que a Bíblia diz que me torna sábio, eu não consigo ver sabedoria nisso. Eu não entendo como a dor pode me tornar sábio. Eu não entendo como o sofrimento pode me fazer alguém mais sábio. É isso que ele está dizendo. Então, eu sei que nós nos sentimos assim. No verso 3 e 4 do capítulo 30, Agur vai dizer o seguinte, ele tem uma perspectiva do problema, ele tem essa percepção do problema, e ele vai dizer o seguinte, não tenho sabedoria, eu sou um ignorante. Mas quando ele diz isso, logo depois ele vai dizer o seguinte, quem subiu ao céu e desceu? Olha só que loucura. Quem ajudou o vento na palma das mãos? Quem embrulhou as águas em sua capa? Quem estabeleceu todos os confins da terra? Sabe o que ele está dizendo? Eu estou vivendo num vale. E quem vive num vale não consegue enxergar nada em cima. Quando você está no sofrimento, quando eu e você está no sofrimento, a gente está lá no vale. E a gente não consegue ter uma perspectiva para além das árvores. Imagine-se num vale. Você não consegue ter uma perspectiva para além disso. Você não consegue ter um vislumbre maior, a menos que você consiga escalar. A menos que você consiga chegar ali, para que você possa enxergar o todo, ver o que está acontecendo de cima. Quem subiu aos céus e desceu? A menos que você tenha a capacidade de subir, de ver por cima, você nunca vai entender o sofrimento. Porque nós vivemos no vale. O autor de Provérbios então está dizendo que há alguém
que vai fazer-nos enxergar bem as coisas e nos tornar pessoas sábias. Então, o Agur vai dizer o seguinte: se eu pudesse ter uma visão geral, se eu pudesse saber sobre aquele que está no céu, aquele que embrulhou as águas em sua capa, aquele que juntou o vento na palma das suas mãos, é como se ele estivesse dizendo o seguinte: a menos que Deus desça do céu, a menos que esse Deus que desça do céu e fale diretamente comigo e diga o que está acontecendo no mundo e na minha vida, a menos que Ele me fale sobre o sofrimento, a menos que Ele me ensine sobre a injustiça, a menos que Ele que está no céu desça e me mostre o que significa as opressões, o que significa ver pessoas assustadas, a menos que Ele faça isso, eu vou ser uma pessoa frustrada, eu nunca aprenderei com a dor e com o sofrimento. Ele diz assim: é preciso que alguém desça do céu. Porque se alguém descer do céu, então eu vou ser sábio. Porque eu verei como ele vê. Eu saberei como ele sabe. É isso que o autor de Provérbios está dizendo. Então ele diz assim: e eu não tenho isso. Aí ele pergunta no final: qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho? Conte-me se você sabe. Qual é o seu nome? Qual é o nome dessa pessoa? Qual é o nome do seu filho? Conte-me se você sabe. Porque se eu souber, se ele vir até mim, então eu saberei. Então o sofrimento vai me tornar mais sábio. Mas se ele não vir, ele não falar comigo, ele não me contar, então eu não tenho como entender o sofrimento e eu não me tornarei sábio. É isso que diz Agur. O que isso significa para mim, para você, para eu concluir? Oh, meu Deus! Porque o tempo passa tão rápido. Séculos depois, João capítulo 3, há um cara chamado Nicodemos tendo uma conversa com o jovem Jesus. O jovem Jesus. E Nicodemos vai tentar ser maneiro com Jesus e faz um elogio a Jesus. Ele vai dizer para Jesus: sabe, para um jovem rabino você é um cara muito sábio. João capítulo 3, depois você dá uma olhadinha em casa. Para um jovem rabino você é um cara muito sábio. Seu ensino é extremamente fabuloso, é fantástico. Jesus não reage da maneira que Nicodemos esperava que ele reagisse, porque ele esperava que Jesus dissesse: pô, cara, estou muito feliz que pelo menos um de vocês está ouvindo e ouvindo. É como se eu dissesse aqui: pô, será que alguém está ouvindo a minha pregação? E ele, acho que Nicodemos esperava que Jesus respondesse isso. Mas Jesus vai dar uma resposta que Nicodemos não esperava. Ele vai dizer em João capítulo 3, diz assim: ninguém jamais foi ao céu, exceto aquele que desceu do céu. Sim, o Filho do Homem. Como diz Provérbios, que a gente acabou de ler. Então, a ideia é que Nicodemos não estava acreditando no que estava ouvindo. Ele ficou extremamente surpreso, porque Nicodemos deveria conhecer a literatura hebraica. Ele é um cara desse naipe. Agur diz o seguinte: quem subiu ao céu e desceu? Porque esse é o único que pode me dar sabedoria definitiva. Esse é o único. E é isso que João está fazendo, que Jesus está fazendo com Nicodemos.
Então Jesus vai e continua a conversa com Nicodemos e diz o seguinte para Nicodemos: e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem deve ser levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então Jesus está dizendo para Nicodemos o seguinte: eu vim do céu para trazer a sabedoria suprema, a sabedoria que todos vocês precisam. Ele está dizendo para Nicodemos que ele não está vindo para a terra, ele não desceu do céu para trazer algumas suposições para vocês, coisas abstratas para vocês, mas ele diz que ele veio do céu e ele vai voltar para o céu por meio da cruz. A cruz é o caminho da sabedoria. E ele diz que ele vai ser levantado na cruz, como também foi levantado a serpente sem vida de Moisés. Então, essa é a resposta. Por isso que eu não terminei o sermão no quinto princípio, na quinta jornada, porque a resposta definitiva para a maior questão da sabedoria humana é: por que o inocente sofre? Por que as pessoas boas sofrem? Por isso que eu precisava terminar aqui. É como se Jesus estivesse dizendo para Nicodemos: olhe para mim, eu sou o maior dos inocentes. É como se Jesus estivesse dizendo para vocês que estão passando os maiores dramas da vida para vocês, e você diz: cara, mas eu não estou fazendo nada de errado, eu tenho levado a minha vida de boa, e eu estou passando pelo que estou passando. Jesus estivesse dizendo para vocês: olhe para mim, eu sou o maior dos inocentes, e olha o que eu vou passar, e olha o que vai acontecer comigo. Eu sou o maior inocente sofredor. Eu vou para a cruz, embora eu não mereça, embora eu tenha vivido uma vida boa e plena, sem nunca pecar, eu vou experimentar a cruz e ser um instrumento de escárnio e zombaria. Então, gente, Jesus está dizendo para mim, para você, que Ele é a sabedoria de Deus. Ele está dizendo assim: eu vou experimentar a insegurança até a minha morte. No pequeno grupo de São José dos Campos, eu estou falando sobre o que aconteceu na cruz. Semana passada eu terminei o grupo, as pessoas ficaram estarrecidas com o que aconteceu com Jesus. Porque a igreja contemporânea, ela adora dizer assim: na cruz Jesus Cristo perdoou os meus pecados. Isso é tão bonitinho, mas a gente não tem a mínima ideia do que aconteceu na cruz. Então eu estou no meu grupo pequeno, São José dos Campos, online, Google Meet, falando do que aconteceu na cruz do Calvário. Isaías vai dizer que na cruz do Calvário, Jesus, antes da cruz, gente, antes dele ter sido pendurado no madeiro, onde fincam ele na terra, como Mel Gibson descreve, quando ele é colocado lá com pregos de 7 polegadas, e vão levantar ele tomba de cara no chão pregado. Mas Isaías 53 vai dizer que antes dele chegar na cruz, ele não era mais reconhecido como um ser humano. Ele não parecia mais um ser humano. Ele era alguém completamente desfigurado. E é isso que ele estava dizendo para Nicodemos: eu vou ser levantado, eu vou ser desfigurado, eu não me parecerei nem mais como um ser humano, porque eu vou morrer por vocês. Eu sou a sabedoria de Deus. Eu vou dar sabedoria para vocês. Eu sou o maior dos inocentes que vai sofrer as piores dores que esse mundo sofre. É isso que o autor de Provérbios está dizendo, é isso que Agur está perguntando. Eu vou terminar com uma história real. Uma menina, uma adolescente,
nenhuma adolescente, ela era mais nova do que uma adolescente. A mãe dela, ela era filha de uma mãe solteira. E a mãe dela foi morta pelo seu namorado dentro de casa e ela assistiu tudo. E ela estava contando que ela se lembra nitidamente, ela já é uma adulta, das mãos da mãe sendo espancada e morta pelo seu namorado, alguém que deveria amá-la. Alguém que deveria amá-la. Ela conta a história, e ela conta isso em um artigo. Ela ainda se lembra até hoje das mãos da mãe caída pela parede, sendo morta pelo seu namorado, e o sangue das mãos dela marcando a parede da sua casa. Ela lembra, no seu artigo ela diz que ela lembra até hoje do colchão dela de casa ensanguentado por causa do que o namorado dela fez com a mãe dela. Então, ela cresceu e ela, por anos, ela disse assim, eu não consigo compreender isso. Eu não consigo entender por que minha mãe sofreu. Eu não consigo entender porque alguém que devia amar minha mãe fez o que fez com minha mãe. E eu não consigo entender o que isso tem, o que há de bom que isso possa transformar a minha vida. Eu não consigo ter uma perspectiva nenhuma disso. Ela cresce, ela vai para uma universidade, ela se forma na universidade e ela vai para um curso de pós-graduação. Nesse curso de pós-graduação ela conhece amigos e ela vai ouvir então uma exposição de um dos seus amigos de pós-graduação. E de repente, nessa exposição de um amigo dela, foi um dia onde o amigo dela falou sobre a doutrina cristã da crucificação. A mesma que eu falei na semana passada. É óbvio que eu não sou um gênio igual o menino lá. Mas ela diz o artigo dela, que ela prestou atenção completamente na doutrina cristã e na crucificação. E ela disse assim, enquanto eu estava ouvindo o que ele estava falando, eu percebi algo que eu nunca tinha percebido na minha vida. Ela disse o seguinte, aí eu vou dizer com as palavras dela. De repente, eu percebi que Jesus não sofreu apenas por nós. Ele sofreu por nós, mas não só sofreu por nós, ele sofreu com a gente. Ele sofreu com a gente. E de repente, percebi que Jesus sabia o que é ser espancado até a morte por alguém que deveria tê-lo amado. Ela continua dizendo, Jesus sabia como era e fez isso por mim. Então ela diz, de repente, a fidelidade de Deus estava presa em meu coração. De repente, a fidelidade de Deus estava presa em meu coração e eu fui plenamente transformada. Então eu entendi o sofrimento que eu passei. Eu pude confiar nele. O que o autor de Provérbios está dizendo para mim e para você, e o que essa mulher vai dizer para nós, essa menina que sofreu
uma das coisas mais absurdas da vida é que o Deus dos cristãos, Ele não está no céu para dizer para vocês o que está acontecendo com vocês. Esse não é o Deus dos cristãos. A Bíblia diz, o autor de Provérbios diz, que o Deus dos cristãos, Ele está sofrendo com você, do teu lado. Ele não só sofre por nós, Ele sofre com a gente. Quando a gente entende isso, então nós começamos a nos tornar sábios. Por isso, a pergunta de agora: quem é o filho? Quem é esse homem? E quem é o filho desse homem? Então, Deus não está no céu para simplesmente ver o que vocês estão passando e dizer para vocês: eu tenho um propósito na vida de vocês. Não é isso que a igreja contemporânea muitas vezes diz sobre nós, sobre o nosso sofrimento. É dizer para mim e para você que estão passando um drama violento, simplesmente dizer: mas Deus tem um propósito nisso. Não é essa a manifestação da cruz do Calvário. A doutrina da crucificação, a doutrina é que Ele não só sofreu e morreu por nós, Ele sofreu e sofre conosco. Não é isso que diz na carta aos Hebreus? Que Ele é o nosso sumo sacerdote, que Ele se coloca em nosso lugar, que Ele sofre conosco. E aí então que Jesus está dizendo para Nicodemos é o seguinte: eu sou diferente. Eu não sou um Deus que vai chegar para vocês e simplesmente dizer: olha, fica calmo que vai dar tudo certo. Não, eu estou com vocês, porque eu sou o inocente que sofri. E sofri isso por causa de vocês. Então, essa moça chega assim e diz: de repente eu percebi que posso confiar nele. Tem um Deus que posso confiar por causa da cruz. Essa moça começou a conectar, vincular a fidelidade de Deus ao seu coração. Finalmente ela entende e ela finalmente consegue lidar com a vida, se tornar uma pessoa sábia. Ela percebeu que nós temos um Deus que sofre conosco, para que um dia Ele possa remover todo o sofrimento sem nos destruir. Esse é o Evangelho. Então, se você deseja ter sabedoria, se você quer parar de ter tiros curtos, se você quer ser um cara sábio, uma menina sábia, uma mulher sábia, você sabe que muitos de nós não tivemos pais sábios, você precisa levar a cruz do Calvário ao seu coração. Porque senão, a realidade do sofrimento vai bater de cara na realidade da sabedoria. Só a cruz pode te fazer entender que o maior inocente de todos sofreu mais do que você possa imaginar, mas ele sofreu para que você possa ter uma vida nova, completamente diferente para a glória de Deus. Então, eu peço que vocês, nesta série, vocês coloquem a cruz de Cristo em todas as áreas da vida de vocês. Pense nela no seu casamento, pense nela no seu namoro. Eu quero que vocês olhem para o livro de Provérbios e entendam que Jesus venceu sendo derrotado. Jesus venceu perdendo. Jesus obteve poder abrindo mão do seu poder. Eu preciso que vocês entendam em Provérbios que Jesus governou por meio do serviço. Ele
liberou por meio do seu serviço. Jesus se tornou rico dando todo o seu dinheiro, sendo generoso. Então o que Jesus está dizendo para nós, e como nós estivermos olhando para o livro de Provérbios, é que se você levar a cruz do Calvário para todas as áreas da sua vida, para todos os relacionamentos de vocês, para todos os momentos da vida de vocês, vocês podem esperar o quanto vocês se tornarão sábios. O quanto daqui a um ano vocês serão sábios. O quanto daqui a 6 meses vocês serão sábios. O quanto vocês vão tomar decisões importantes e vão poder lidar com a vida, porque a cruz é que rege você, o seu coração. Você vai poder lidar com a vida. Então, nunca se esqueça que o mundo vai dizer para você: olha, se alguém te ofender, pague de volta, retribua. Mas lembre-se que na cruz, a cruz diz para você: perdoe, perdoe, perdoe. Lembre-se que quando você perdoar em vez de pagar de volta, você vai perceber o quanto você foi sábio, o quanto Deus está te tornando sábio. O mundo está errado. O mundo, a economia do nosso país diz assim: guarda o seu dinheiro, ou gaste com seus filhos, ou gaste consigo mesmo. Pegue teu dinheiro, gaste somente com a sua família. Mas se você colocar a cruz na sua vida, na área financeira da sua vida, se você tiver a perspectiva da cruz, ele diz para você: doe, dê, ajude e espere, porque você vai ver o quanto você será sábio. Então, gente, o mundo está errado. O autor de Provérbios está dizendo, Jesus está dizendo: traga a cruz para a vida de vocês, e então vocês se tornarão sábios. Vamos orar? Você quer fazer isso hoje, nesta noite? Quantos querem se tornar sábios? Senhor, dá-me sabedoria, fale isso. O mundo está fazendo você morrer de medo. Está fazendo você tomar decisões equivocadas na sua vida. Mas é algo para que Deus possa transformar seu coração. Peça a Deus hoje: Senhor, me torne sábio. Me ajuda a aplicar a cruz em cada área da minha vida. Vamos orar ao Senhor. Enquanto os músicos vão estar se preparando, e você vai poder comer do pão e beber do cálice. Se você não é um cristão, entregue a sua vida a Jesus ainda hoje. E nós vamos preparar você o mais rápido possível para que você possa estar comendo do pão e bebendo do cálice até hoje. Quero fazer um convite a você também. Sabedoria. Sabedoria é você saber como as coisas acontecem, como elas se relacionam e o tempo certo para agir. Então tem uma hora que você vai precisar tomar uma decisão na sua vida. A igreja Atos não precisa de espertos aqui nem de espertos. A gente quer aqui gente sábia, que queira ser sábio, que se acha um idiota. Como eu me acho um grande imbecil. E talvez você me ache mais ainda do que eu sou. Mas tome uma decisão de se juntar a nós. Se você quer viver o Evangelho, se você quer viver, entregar a sua vida ao Evangelho. Hoje eu estava vindo de São José dos Campos, eu consegui um avião de R$68. Olha que coisa maravilhosa. Ainda Paulo vai fazer meu check-in, e o avião lotado, e eu fiquei numa fileira que não tinha ninguém, só tinha um rapaz do lado. Eu falei: tu és bom, minha mãe Deus.
Na verdade, quando eu percebi, Deus foi bom com Paulo, porque botou ele no meio de duas pessoas. Ele veio a viagem inteira compartilhando a vida dele, o que Deus tem feito na vida dele, no avião. Olha, e eu achei que eu era o esperto. Mas quando eu estava vindo de lá, gente, eu estou vindo de São Paulo, domingo depois do semana para semana, eu virei um apóstolo. Estou explicando os três. Virei um apóstolo. E eu falei assim, gente, eu estou com 53 anos. Que privilégio eu poder ser um missionário. Que privilégio eu estar gastando todas as minhas forças com o Evangelho. Que coisa mais sábia do que essa. Eu gastando meus últimos dias de vida com o Senhor. Podia ficar aqui ganhando meu salário, quietinho. Mas eu estou podendo gastar a minha vida do Paulo pelo Evangelho. Fico pensando no meu Salvador. Fico pensando no apóstolo Paulo, nos apóstolos. E eu estava, consegui vir lá onde tem janelinha. Não conseguia dormir na viagem, olhando aquilo. Eu disse, Senhor, que privilégio eu tenho de poder estar gastando a minha vida contigo, ainda que eu seja imerecedor. Obrigado, porque o Senhor está me tornando sábio. Obrigado, porque a minha vida tem se tornado completamente tua. Eu sei que talvez você não seja um pregador, nem uma pregadora, ainda mais se você está pregando. Pregadora aí é complicado. Mas imagina, você no seu trabalho, você na sua faculdade, e você ter aquele vislumbre que Deus está te tornando sábio, que você está gastando a sua vida pelo Evangelho. Não só você, sejam sábios. Olhem para a cruz. Tem uma hora que toma uma decisão. J.C. Ryle disse para os jovens: vocês estão esperando o que? Ficar velhos para me servirem, enquanto vão gastar a juventude de vocês só cuidando deste mundo? Eu peço a Deus a força de Caleb, que aos 70, 80 anos eu continue plantando igreja, ou então pelo menos ensinando pessoas a plantarem igreja. Eu adoro sabedoria, porque eu sou um imbecil, porque eu tenho que estudar muito, porque eu tenho que ler muito, porque eu não entendo quase nada do que eu leio, mas preciso que Ele derrame graça sobre mim. Vamos orar. Obrigado, Pai, por nos dar, Jesus, a sabedoria da cruz. A tua palavra diz que a sabedoria de Deus é a loucura do mundo. Senhor, eu quero te pedir que a tua sabedoria e o teu poder venha sobre nós, que a gente possa querer ser sábio. Torna-nos sábios, Senhor, por meio daquele que desceu do céu. Por favor, Senhor, torna-nos sábios por meio daquele que desceu do céu e foi para a cruz em nosso lugar. Nós precisamos de sabedoria desesperadamente. Nós precisamos, Senhor, de algo mais. Senhor, eu quero te pedir para que nessa noite a gente possa aprender o quanto faz sentido ser sábio. Que a gente jogue fora a malandragem, a gente jogue fora a esperteza, a molecagem, que a gente pare de ficar só esperando uma portinha aberta para tentar comer o pão daqueles que construíram o pão. Torna-nos sábios, Senhor. Dá-nos uma longa jornada por meio da cruz.
Usa esses jovens que estão neste lugar. Que eles sejam poderosos, Senhor, na Tua palavra. Use as mulheres, Senhor, para a glória do Teu nome. Levante líderes nesta igreja, pastores, porque é grande o que o Senhor tem a fazer por meio desta igreja, Mãe. Usa poderosamente, Senhor. Quando vamos comer do pão, beber do cálice, que a gente possa dizer obrigado, Senhor, porque o Teu Filho é a minha sabedoria. Este é o Filho do homem descrito por Agur, aquele que desceu do céu. Ele não só me diz que tem um propósito na minha vida, mas Ele diz que Ele sofreu comigo e sofre conosco. Amém. Obrigado por essa noite. Leve-nos para cá, Senhor, dizendo assim, com fogo nos olhos, Senhor, torne-me sábio, que eu repudie toda malandragem, que eu repudie todo o caminho fácil, que eu repudie, Senhor, que eu coloque a cruz em todas as áreas da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar e vamos comer do pão.